Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, é o vídeo de número 128. E eu quero agradecer você por ter me acompanhado no ano passado, principalmente na minha série de 100 vídeos em 100 dias. Ah, você não me acompanhou? Então volta lá, dá uma olhadinha em alguns vídeos. No primeiro bloco de 50 vídeos, eu fiz questão de falar sobre a minha experiência. Então eu falei sobre paternidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, da minha origem, da minha trajetória e também eu comecei a descrever a minha jornada do conhecimento. Eu fiz algumas mudanças em 2025, mudanças essas que foram bastante impactantes. Então você vai conseguir acompanhar, dentro dos meus vídeos, a melhora que eu tive ao longo de 2025. No segundo bloco de 50 vídeos, eu continuei falando sobre as minhas experiências, mas eu também incluí um assunto de logística e comércio internacional. Por que que eu incluí isso? Porque, eu tenho uma empresa de logística, eu fundei em 2016, junto com a Juliana, que é minha esposa, e o Gabriel, que é meu sócio, amigo, irmão, parceiraço, e a gente ano que vem esse ano que vem não, né, esse ano completaremos 10 anos, em 2026 são 10 anos de estrada, setembro de 2026. Então eu fiz questão de falar, de um pouco sobre o que eu conheço, e eu parei agora nesses últimos 20, 30 vídeos aqui, porque vou montar um canal dedicado só para essa empresa, para Moretti Logistics. Então, se você é do comércio exterior ou se você tem interesse em aprender sobre o comércio exterior, eu vou te convidar depois para seguir esse canal abrir, quando eu iniciar esse projeto, tá bom? Bom, ontem eu publiquei um vídeo sobre motivação e sobre promessas de final de ano. Nada melhor, de final de ano não, de início de ano. Nada melhor para falar sobre esse assunto logo nos primeiros dias do ano, né? Eu tenho certeza que muitos de nós, a gente, quando chega lá na contagem regressiva, que a gente abraça os nossos amigos e familiares, dando feliz ano novo, a gente também conversa conosco, né? A gente faz aquela reflexão e fala, cara, o que eu quero de diferente nesse ano aqui? E eu tenho certeza que muitos de nós definimos algumas metas. Então eu falei sobre isso. E eu dei algumas dicas de como você pode incluir novos hábitos. Tá? É um assunto que tem muito conteúdo aqui no YouTube. Só que eu tentei simplificar. Então, se você tem interesse em consolidar ou de criar novos hábitos, visita o vídeo lá de ontem, que você vai ver que eu dei dicas super simples para te ajudar. Pelo menos foi o que eu fiz e deu certo, tá? Hoje eu quero jogar um pouquinho água no seu chopp, né? Eu quero te alertar aí que é importante para nossa motivação, para nossa estima e tudo mais, a gente sempre iniciar o ano de uma maneira renovada, né? Com aquele sentimento renovado, ah, caramba, esse ano vai ser tudo diferente, tal. Ano passado eu não fiz tudo o que eu queria fazer, esse ano eu vou fazer. Então é muito importante isso, é muito importante. Só que a água no chope que eu quero jogar é o seguinte: pensa nos projetos que você realizou em 2025. Alguns destes projetos ainda estão em andamento. Quero dizer o seguinte: alguns destes projetos você concluiu ou tem alguns que você deixou-os em aberto? Então, a água no chope que eu quero colocar aqui é sobre a importância de dar continuidade aos projetos já iniciados. Tirando o romantismo do final de ano, das festas de final de ano de lado, o que a gente tem que pensar é que a gente vive um dia após o outro, independente se o próximo dia vai ser o Ano Novo, se o próximo dia vai ser o Natal, se o próximo dia vai ser o Carnaval, a gente vive um dia após o outro, não é verdade? Então, quando você, eh, quando você inicia um novo ano, a sua vida não zera.
que eu quero dizer com isso? Se você tem uma dívida para pagar, a dívida continua. Se você tem um dinheiro investido, o seu dinheiro continua lá rendendo. Se você está fazendo faculdade e ainda não concluiu no ano passado, então esse ano você vai ter que continuar indo para a faculdade. Ou seja, o início do ano, ele não significa um início da sua vida, ele significa um reinício ou uma continuidade, como eu falei aqui. No meu caso, eu comecei sim um novo projeto para minha vida no início de 2025. E eu dei a esse projeto o nome de modo aluno. Então, eu me coloquei em modo aluno. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e comprar livros, eu comecei a escrever e eu comecei a gravar vídeos. Então, tudo para mim, isso ainda é uma novidade. O ano de 2025, eu era, vamos considerar que eu era um estagiário. E o ano de 2026, podemos considerar que eu fui efetivado no meu cargo de assistente júnior. Então para mim o principal em 2025 em 2026 é conseguir dar continuidade a todas as atividades de escrita, leitura e gravação de vídeos. Pode ser que eu inicie ou eu adapte para novos jeitos e modelos? Pode ser que eu procure novos livros? Posso. Só que assim, eu quero dar continuidade a algo que eu iniciei em 2025 e que, na minha concepção, foi feito com sucesso. Para que 2026 eu consiga ainda mais aprimorar essas atividades. Tá? Então, eu sei que quando eu falo isso para você, não é sexy, né? Usar a palavra continuidade, né? Essa palavra ela não atrai muito a sua atenção. Tenho certeza disso. Porém, o que você precisa ficar atento, e que eu acho que é o mais importante, é o efeito bola de neve. São as pequenas doses diárias de conhecimento que farão com que você consiga criar algo grandioso. Algo que mude a vida das pessoas. Mude a sua vida. E para alguns, esse fenômeno ele pode acontecer em um ano. Para outros, pode demorar 5 anos. Para mim, o tempo ele não é o mais importante. Para mim, o essencial é entender e materializar o aprendizado diário, as pequenas doses diárias. O que eu tenho mais dificuldade é de colocar em prática os ensinamentos adquiridos nos livros. Eu leio o livro, fico fascinado, eu falo, cara, aprendi e tal. Só que eu tenho certa dificuldade para colocar em prática. Então, o que eu aproveito essa característica também que ela me acompanhou em 2025 para eu ter mais segurança e maturidade para aplicar a teoria na prática, tá certo? Aplicar a teoria na prática em 2026, dando continuidade, é claro, com as atividades de leitura, escrita e gravação de vídeo. Gravar vídeo para mim já foi uma surpresa muito positiva, já foi uma surpresa muito agradável, porque eu não me imaginava aqui. E hoje em dia eu posso te dizer que eu estou mais à vontade aqui falando com você, falando aqui olhando para a câmera, né? E eu acho que a prática é que vai nos ajudando a moldar a teoria. Então, porque às vezes a teoria, o livro, né? Que o autor lá ele escreveu, ele quis passar uma mensagem para nós, ele quis passar um ensinamento para nós. Só que a minha vida é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente da outra, e a gente precisa adaptar esse conhecimento teórico à nossa realidade. O que a gente não pode é esquecer. O que a gente não pode é guardar esse conhecimento num baú. A gente tem que colocar esse conhecimento para fora. Então, em 2026, eu acredito que eu conseguirei
praticar mais dos conhecimentos que eu adquiri em 2025. E eu acredito também que a continuidade da leitura dos livros vai me trazer mais informações, vai me trazer mais opções, mais oportunidades para que eu, quando for aplicar esse conhecimento na prática, eu faça testes. Então, eu tenha testes do ABC para uma atividade específica, tenho teste D, E e F para aquela outra atividade específica. Então é isso que eu quero fazer em 2025. Por isso que o tempo, para mim, ele não é o mais importante. Não é o mais importante. Para mim, o essencial é fazer isso, é materializar, é colocar na prática todo esse ensinamento que eu estou obtendo nos livros. E aí, fica aqui o ensinamento, e se você já prestou atenção nesse vídeo, você já pensou nisso. A palavra de ordem ela é a constância. Palavra de ordem é constância. Não tem jeito. A constância. Agora imagina você, se você constantemente fizer essas atividades e aliar essa qualidade com o que nós estamos conversando já há algum tempo, cara, é a matemática mais poderosa para você atingir os nossos objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado e até amanhã.